uma abertura de consciência que muitas pessoas estão sentindo e muitas vezes não sabem o que é isso, o que eu estou sentindo, por que eu estou percebendo tais coisas. E, no fundo, é apenas, vamos dizer, uma troca de lente. Nós precisamos hoje trocar as nossas lentes. É igual um óculos que ficou já ultrapassado, as lentes estão riscadas, estão todas marcadas, você já não vê muito bem a realidade sua mesmo. Então, uma pequena troca de lente. Mais ou menos isso, uma metáfora aí bem simples, tá? Esse processo de cura cognitiva tem um significado muito importante para mim. E eu vinha já fazendo esse processo interno comigo mesma, a partir de percepções que eu tinha sobre família, sobre realização profissional, sobre ser mulher ou ser homem, sobre a vida em todo o seu contexto e em vários pilares, né? De várias situações que a gente tem na nossa vida. Se eu pudesse me apresentar hoje, eu diria que eu nasço a cada dia. Cada dia eu sou uma pessoa diferente, um ser diferente. Porém, a cada dia eu procuro cada vez mais me concentrar naquilo que eu acredito ser a essência do meu ser. Com base nisso, todo o meu dia ele vai se operando a partir disso. E eu descobri o quanto que isso é importante, o quanto que isso nos dá alicerce e base para uma estrutura diária, e é uma construção diária. E a gente só vai conseguir fazer isso a partir da identificação dos códigos que nos trouxeram, que estão, é como se fossem partes de nós colocadas em nós, e aí passamos a viver a partir dessas partes. Então, a cura cognitiva, ela vai trazer um processo onde nós vamos identificar essas partes, porque elas precisam ser identificadas para você entender que isso é um contraste de quem você verdadeiramente é. E aí, quando você entra nessa autodescoberta, nesse renascimento diário, é impressionante. Quando eu comecei a conversar com o Jaya sobre a ideia desse retiro, foi muito forte para mim, porque o que me fez pensar e repensar sobre muitas estruturas que estavam na minha vida, as quais eu não concordava? O amor. A partir do amor, a necessidade, a vontade de experienciar amor em mim mesma. O que é esse sentimento? Isso foi que me deu esse impulso para essa autocura, para perceber esses códigos, tudo aquilo que me envolvia e que não me permitia a ter uma experiência genuína amorosa. Em todas as coisas que eu fazia. E eu percebia o quanto eu era automático em todas as coisas, em todas as situações. E o sentimento real, que era aquilo que é isso que nos impulsiona, né? Não estava estabelecido ali. Então, é muito importante que nós possamos fazer isso. A cada dia eu me reinvento, a cada dia eu acredito em novas possibilidades, e é isso que eu gostaria de levar a vocês. Vocês não imaginam o que é acordar de manhã e você não saber o que você vai ser naquele dia. Uma coisa é certa, você se propõe a ser amor. Então, a proposta dessa imersão é uma imersão em nós mesmos, né? Olhando várias partes de nós, vários códigos, cada pedaço nosso, não é tirar isso, mas ter um olhar de luz para aquilo. Como que a gente transforma cada parte, cada código que estão colados em nós com essa luz, com essa essência do amor, sabe? Então,
comecei, na verdade, assim, essa busca aos 19 anos. Era o ano que eu tinha terminado o colégio e ia para a faculdade. E havia uma certa ansiedade, uma inquietação em mim. E eu lembro que foi a primeira vez que eu sentei para meditar. Eu não sabia nada. Sentei, simplesmente fiquei quieto e comecei a perceber a minha presença ali naquele momento, atento ao que estava acontecendo em mim. Não sabia o que era, mas era o que me levou àquilo. E ali eu percebi que existia um silêncio, em algum lugar existia um silêncio. Nossa, eu identificava ainda que aquele silêncio era dentro de mim. Foi o que abriu para mim assim uma tentativa de busca para entender o porquê que aquele estado ele não era contínuo em mim. Eu entrei na faculdade, comecei a estudar, tive acesso a autores e a uma metodologia científica que até então eu não sabia o que era isso, né? E a metodologia científica era basicamente para análise de textos, né? Me chamou muita atenção naquela época o estudo da semiótica, que era o estudo dos signos. E ali aquilo começou a se unir àquela experiência minha da meditação, que eu aí sim eu continuei fazendo e aquilo me dava uma referência maior do que eu poderia ser, de possibilidade de entender aquilo que eu estava vivenciando de uma forma mais científica, que foi quando eu termino a faculdade, me preparo e vou então tirar umas férias vivendo como monge, né? Hoje eu entendo que aquilo me serviu como um escudo para que os códigos todos da própria doutrina não ganhassem uma aderência absoluta na minha consciência. Eu estou com um problema, então agora eu me refugio naquele meu amuleto. Eu entendia que isso tudo era de alguma forma algum código, porque lá dentro eu sabia que tinha um silêncio. E aquele silêncio estava por trás desses códigos. Estava por trás da linguagem, estava por trás dos dogmas e de tudo mais que é uma narrativa. Quando eu começo a perceber, então, em mim mesmo, que era o momento dessa mudança, né? Praticamente 2018, 2019, e em 2020 tem uma grande mudança mesmo, todo mundo passou, né? E eu vejo essa mudança como sutil. Era uma mudança mesmo de padrões de consciência e que naturalmente esse padrão ele começa a atuar a nível físico da natureza. Então, a natureza muda, a energia, a vibração dos elementos da natureza mudam e de todos os reinos que estão ali envolvidos. Temos que pensar aí em ordem de reino mineral, vegetal, animal e, naturalmente, o hominal, que é o que mais sofre com esse tipo de mudança de consciência, porque nós temos padrões arraigados na nossa mente, na nossa consciência, e esses padrões são o que podemos definir, então, como uma cognição distorcida ou códigos distorcidos da realidade. A nossa realidade ela muda de foco. É como se você precisasse agora fazer um ajuste da sua lente, como um telescópio, né? Você tem que fazer o ajuste da lente para poder alcançar a imagem que você quer de determinado astro. Da mesma forma, essa realidade nossa, antes de 2020, era uma, agora é outra. A realidade, como ela é, meramente no ajuste da nossa percepção, da nossa consciência. Esses novos rumos, essas novas perspectivas que eu comecei a perceber, eu começo a pesquisar isso também em outros campos, né? E principalmente em campos práticos, né? O que estava acontecendo? O que as pessoas estavam dizendo? Esse paradigma estava sendo mudado e que era necessário então entender aonde estava a verdade. Existiam então códigos, esses códigos atuavam como que refratários, sabe? A ideia do prisma, ou mesmo de um cristal, né? A luz bate, ela refrata. Essa representação da realidade, ou como ela realmente é para nós, ela é toda interpretada por uma lente, e essa lente é a própria mente nossa. E é essa mente onde está ali como um filtro os códigos. São esses códigos que vêm desde a nossa ancestralidade, de crenças, até mesmo de estruturas genéticas nossas, dos nossos antepassados, mas principalmente pela cultura, né? O ambiente cultural que nós vivemos no século XX é um ambiente totalmente distinto do século XIX, totalmente distinto do século XVIII, e assim vai. Para quem vivenciou a virada dos anos 1800 para 1900, ou do século XIX para o século XX, eles não tinham as informações que nós temos hoje. Então essas mudanças, elas ocorriam e desencadearam o quê? As duas grandes guerras, grandes conflitos ideológicos,
Tudo que a gente pode observar no século XX, que foi um século assim que o ser humano poderia colocar a consciência e dizer que vergonha eu estou sendo como um membro, né, dessa civilização humana. Agora, século XXI, a gente tem acesso a informações em tempo real. E para impedir com que essas informações cheguem até nós, existem outros mecanismos que fazem parte dessas mesmas, diríamos assim, forças informacionais, né? Ou órgãos de comunicação, de mídias e tudo mais. A cura cognitiva não é uma religião, não é uma nova seita, não é psicologia positiva, ou essa ideia de tudo é positividade, ou qualquer coisa assim. Tanto que tudo isso faz parte de paradigmas velhos, paradigmas antigos, né? Não que eles não tenham mais significado, não tenham força. Já que é para fazer uma mudança de paradigmas meus, não é para os outros, é para mim. Eu quero realmente viver essa nova estrutura da minha consciência de uma forma totalmente límpida, sem nenhum resquício do que eu era no passado. Acho que é o exemplo nosso é que vai ser o grande motor, né, para essa aplicação dos conceitos da cura cognitiva na vida de vocês, porque ele é totalmente único, singular e intransferível.